que existe o antes do curso Full Cycle e o depois do curso Full Cycle na minha vida. Esse foi tipo um grande divisor de águas para mim. Foi aí o que me horizontou, né? Me abriu assim meus horizontes. O conhecimento que eu tenho hoje, eu conseguiria desenvolver qualquer tipo de aplicação. Por 2 momentos eu quase mudei de profissão. Com esse conhecimento que eu tenho adquirido no curso, cara, ficou muito mais fácil. Se o cara faz um curso desse Full Cycle, se ele chega no final, ele não precisa de uma graduação para trabalhar em qualquer lugar. Você vai aprender muita coisa, sem dúvidas, vai te abrir várias portas para trabalhar. Hoje eu me sinto seguro para sentar em qualquer mesa, né, de discussão técnica. Mas hoje eu me sinto confiante para chegar e pegar qualquer projeto e desenvolver. Fui contratado recentemente para o Mercado Livre. Cara, em questão assim, de um tempinho assim, eu fiz mais umas 8 entrevistas, cara. Passei em 6 entrevistas assim. Eu falei assim, nossa, agora eu não paro mais de estudar. Hoje eu tô à frente de uma equipe, hoje eu tô à frente de uma empresa e eu posso dizer que tecnicamente eu devo 100% disso ao curso de Full Cycle. O aumento tanto para agora quanto para onde eu vou já seria superior ao que eu paguei no curso. Hoje eu trabalho com Full Cycle. Eu trabalho hoje com Full Cycle. Hoje eu sinto que eu entrego o projeto de gente grande. Meu nome é Bruno Coach e eu sou Full Cycle. Que tal fazer que nem esses desenvolvedores e ter um dos perfis mais bem pagos e desejados do mercado, sendo capaz de desenvolver aplicações de grande porte e do jeito certo? Que tal se tornar um Full Cycle Developer? Olá, tudo bem? Eu sou o Wesley da Code Education e hoje é o dia que você vai ter a oportunidade de mudar completamente a sua vida profissional. É o momento que você vai poder se reinventar e se tornar um Full Cycle Developer, ou seja, um desenvolvedor que consegue dominar de ponta a ponta o processo de desenvolvimento de um software, desde a arquitetura até o deploy e o monitoramento. Vai ser um profissional que vai estar sempre um passo à frente da maioria. E quem sabe você, em um futuro próximo, também vai poder se tornar uma grande referência aí no mercado. Eu não sei, eu me sentia muito fora do que estava sendo, do que o mercado era. Eu sentia que o mercado estava evoluindo numa velocidade muito rápida e eu não estava conseguindo acompanhar. Era mais ou menos como se todo mundo estivesse programando em Go e eu tentasse aprender Go, mas eu não consigo sair do COBOL. Foi onde eu me senti estagnado e não sabia para onde ir, não sabia nem o que procurar, o que pesquisar, o que fazer para poder avançar. Eu confesso que cheguei em um momento de eu pensar, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que eu não tenho domínio suficiente para isso. A primeira vez que eu ouvi o termo Full Cycle foi com você. E essa história de Full Cycle hoje, para mim, ela é muito importante. Hoje eu estou à frente de uma equipe, hoje eu estou à frente de uma empresa e eu posso dizer que tecnicamente eu devo 100% disso ao curso de Full Cycle, porque ele me norteou, eu posso dizer isso com certeza. É impossível você adquirir esse curso, você estudar esse curso e você não ter uma transformação na sua carreira. Hoje eu sinto que eu entrego o projeto de gente grande. Meu nome é Bruno Coach e eu sou Full Cycle. Já pensou em poder trilhar o mesmo caminho que os desenvolvedores de empresas como Nubank, Netflix, Spotify e Uber estão trilhando, podendo ter o prazer de desenvolver projetos desafiadores e ainda ter um salário melhor? Se a resposta foi sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje é o dia perfeito para ser você. O Suzuki fez um processo conosco e ele foi muito bem, principalmente em aspectos de soft skill, porém ele apresentou alguns gaps de conhecimento de arquitetura, performance, resiliência. E então nós demos uma devolutiva com sugestões de estudo, etc. E ele nos procurou mostrando a grade aí do Full Cycle. Foi inclusive aí que eu passei a conhecer melhor o Wesley e o curso, né? E esse curso está bem alinhado com o que não só o Mercado Livre, mas as empresas procuram hoje em dia, né? Que realmente é um desenvolvedor full cycle, não estou nem falando mais de full stack.
que tenha conhecimento de arquitetura e etc. E incentivamos ele foi lá, fez o curso, mérito total dele, e voltou, fez o processo e aprovamos. Claro, fizemos outro desafio, outras pessoas avaliando, e passou tranquilamente. Então vejo que agregou muito para ele o curso. Você vai aprender muita coisa, sem dúvidas, vai te abrir várias portas para trabalhar. E pode ver como exemplo, fui contratado recentemente para o Mercado Livre e esse lugar é referência no mercado de trabalho de TI, né? O segundo ou primeiro lugar de Great Place to Work. Então, vale a pena sim, só ter dedicação e foco. Com certeza vai alcançar um objetivo grande. Eu tô mais de 20 anos no mercado, sendo que os últimos 12 eu passei 100% dedicado a transformar a vida de milhares e milhares de desenvolvedores de todos os níveis. E eu posso te dizer uma coisa, eu cheguei a me formar em tecnologia e mídias digitais pela PUC São Paulo, eu até iniciei uma pós-graduação em engenharia de software no ITA e fiz MBA. Eu cheguei até a fazer cursos lá em Boston, no MIT, e agora em 2020 eu fui considerado um dos top 100 líderes na área de educação pelo Fórum Global de Educação e Aprendizagem lá em Las Vegas. E sabe o que eu aprendi depois de tudo isso? Que a melhor forma de você aprender é estando imerso numa gama de conteúdo bem organizado, onde você vai poder aprender na prática, mas que ao mesmo tempo você possa compartilhar as suas experiências com pessoas que estão ali na mesma vibe que você. E é claro, você precisa ter uma forma de falar diretamente com quem já passou por desafios que você está passando. Na realidade, todo mundo precisa de um mentor. Eu tô aqui hoje para falar do Wesley Williams, que é um grande empreendedor e uma pessoa que compartilha conteúdo num nível muito alto, e ele já faz isso pela comunidade há bastante tempo. Bem, a gente se conheceu justamente fazendo isso, compartilhando conteúdo. Eu tive o privilégio de participar de algumas lives no canal Full Cycle para falar sobre Clean Code, GraphQL, Microservice e muito mais. E também o Wesley foi lá no canal para falar sobre arquitetura hexagonal. Sem dúvida, ele é uma grande referência para todos nós, né? Não só pelo conhecimento profundo que ele tem, mas por ser uma pessoa extremamente realista que consegue raciocinar sobre o problema e a solução que ele está propondo. Ele não vai se afetar simplesmente pela tecnologia da moda. Pelo contrário, ele vai olhar com muita profundidade para todos os problemas que ele se propõe a resolver. Então Wesley é uma das poucas pessoas que tem conteúdo aprofundado e principalmente sobre temas relacionados com arquitetura. Ele fala muito sobre Elastic Stack, acho que é o cara que mais tem conteúdo sobre Elastic Stack, muita coisa sobre containers, Docker, Kubernetes, fala sobre Kafka, CI/CD, RabbitMQ, gRPC, Prometheus, Grafana, muita coisa sobre microservice, né? Então é um cara extremamente experiente. Fora isso, ele convida muita gente boa para compartilhar a experiência, tem um baita networking e é um cara que, sem dúvida, eu admiro muito e eu recomendo a todos. Eu acho que não tem pessoa melhor para você ter ao seu lado, para te ajudar a crescer na carreira do que o Wesley Williams. É isso aí. Grande abraço. E é por isso que em 2014 eu criei o projeto da Code Education, onde o objetivo é fornecer treinamentos de altíssimo nível, indo muito além de vídeos, mas sim gerar uma experiência alinhada diretamente à prática, com uma enorme proximidade dos nossos tutores com os alunos, de forma em grupo ou até mesmo individual. E nesses últimos tempos a gente está observando cada vez mais a necessidade das empresas em conseguir organizar os seus times em profissionais que de fato possam entregar do início ao fim os seus projetos. Profissionais que tenham habilidades suficientes em arquitetar, desenvolver, testar, deployar e monitorar suas aplicações. Profissionais que se sentem donos do que eles criam. Ou como a própria Netflix fala, um Full Cycle Developer. E eu sei que muita gente pode pensar: poxa, mas a Netflix é um caso à parte. E nesse ponto eu digo sim e não.
Sem dúvidas, deve dar para contar nos dedos as empresas que podem ter desafios semelhantes à da Netflix. Porém, uma coisa é fato: independente do tamanho da empresa, todas, absolutamente todas, precisam ter profissionais que possam arquitetar, desenvolver, testar, deployar e monitorar as aplicações. Mesmo em empresas de médio porte, já é mais do que comum separar uma grande quantidade de desenvolvedores em pequenos times para que eles possam desenvolver uma pequena parte de um projeto maior. Normalmente, essa pequena parte é o que chamamos de microserviços, ou seja, pequenos sistemas que são especializados e independentes que, quando trabalham em conjunto, eles conseguem alcançar o seu objetivo. Por outro lado, a gente sabe que para encontrar desenvolvedores de forma geral já não é uma tarefa muito fácil para as empresas. Imagine então encontrar full cycle developers. Realmente não é uma tarefa fácil. E sem dúvidas, todos os dias há uma nova empresa com a necessidade de quebrar seus sistemas em microserviços para que elas possam escalar cada vez mais as suas soluções. E é exatamente em contextos como esses que um full cycle developer pode fazer toda a diferença. Eu sei que muita gente pode pensar: poxa, mas a empresa que eu trabalho não usa isso, nosso time é pequeno, o sistema é simples. A minha resposta para isso é o seguinte: não veja o momento que você tá, mas sim aonde você quer chegar. Você quer avançar aí para o próximo nível, você quer poder sair dessa inércia e realmente poder aproveitar o que tem de melhor na tecnologia, se divertir e ainda ganhar mais? Lembre-se, não existe meio termo. Ou avançamos ou regredimos. Não existe ficar parado quando a gente está falando em tecnologia. Agora, que tal se tornar um full cycle developer através da criação de um sistema totalmente orientado a microserviços? Conseguir dominar diversas linguagens, frameworks, arquiteturas e processos de DevOps. Hoje eu tenho o prazer de te apresentar o treinamento da Code Education, arquitetando e desenvolvendo aplicações modernas e escaláveis baseadas em microserviços. Sem dúvidas, esse treinamento ele vai muito além de programar, mas sim ele vai te dar uma nova perspectiva do que é um full cycle developer e do processo de arquitetar e desenvolver software de gente grande. E para garantir que de fato você vai aprender, a gente vai desenvolver na prática uma espécie de Netflix. A gente vai entender a solução como um todo e a gente vai fazer a divisão das suas partes principais em microserviços. Para mim, foi um divisor de águas na minha carreira, realmente, né? A partir do momento que eu fiz a Maratona 2.0, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de fazer esse curso. Então, eu me vejo como profissional que o tanto que eu tenho de carreira, eu acho que eu amadureci o dobro nesse ano. Com esse conhecimento que eu tenho adquirido no curso e nas maratonas que eu assisti, cara, ficou muito mais fácil. Eu tive 3 entrevistas técnicas, assim, que eu passei uma sabatina bem pesada, né? Aí, novamente, os conhecimentos que eu tive de conceitos me ajudaram muito, né? E aí eu fui selecionado. Vou começar agora dia 4 como consultor Angular Senior, né? Então, isso para mim é uma realização de estar numa empresa desse porte, né? Acho que é uma das maiores empresas de desenvolvimento que tem, né? Junto com a Accenture, ela é um joint venture, né? Da Accenture com a Microsoft, né? Então, para mim está sendo uma realização de um sonho, né? O salário inicial é um pouquinho mais que o dobro do que eu ganhava. Dá um friozinho na barriga, né? Mas depois que começa, aí você vai levando. É matar no peito e chutar pro gol, não tem dessa não. Esse treinamento, ele terá o foco em 3 áreas principais. A primeira área é arquitetura de software com foco em microserviços. Depois a gente vai ter o desenvolvimento da aplicação e a terceira é a parte de DevOps. Na arquitetura
arquitetura, você vai entender a fundo como dividir aplicações em microserviços, os seus principais conceitos, bem como as estratégias de comunicação de acesso a cada recurso. Na área de desenvolvimento, você vai realmente colocar a mão na massa em si, desenvolvendo de fato a aplicação. Na área de DevOps, você entenderá e fará na prática o fluxo completo, desde os commits iniciais no GitHub, integração contínua, entrega contínua com Docker e Kubernetes, até o processo de monitoramento. A ideia é você conseguir dominar completamente essas três áreas. E eu imagino que você deve estar se perguntando, mas quais são as linguagens e as tecnologias que a gente vai utilizar? É totalmente, cara, um conceito, essa parte de microserviços ali, cara, muitas coisas assim que eu falava, assim, tanto que teve numa entrevista que o cara perguntou para mim uma coisa assim que eu fui ver depois contigo, assim, né? Se eu tenho o serviço A se comunicando com o serviço B e o serviço C, né? Se dá algum problema no serviço B aí, o que você faz, né? Eu falei pro cara assim, eu retorno exceção na hora, né? Ele, tá, mas o serviço B apenas está sofrendo uma atualização e está subindo uma atualização nele, né? Ele já volta daqui a alguns segundos. O que você faz? Eu falei assim, cara, eu só dou um erro. Bateu lá, não chamou, eu dou um erro, né? Tava difícil bater papo com as pessoas, assim, né? Tão desatualizado que você estava em relação à forma de se trabalhar, né? A forma de pensar, né? Tem que mudar, o desenvolvedor tem que voltar à forma antiga lá de pensar mesmo e daí depois de uma semana que eu terminei a maratona lá, né, que comecei a estudar bem aqueles pontos assim que você começou a passar ali, principalmente na parte da arquitetura de microserviços, né, cara, em questão assim de um tempinho assim, eu fiz mais umas 8 entrevistas, cara, passei em 6 entrevistas assim, daí eu falei assim, nossa, agora eu não paro mais de estudar, assim, deu um embalo, você chegou e deu um empurrão, assim, né, deu aquele empurrão. Agora eu quero te mostrar as tecnologias e também a estrutura principal do nosso curso Full Cycle 2.0, legal? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que sempre a gente vai estar orientado a projetos e nesse caso a gente tem o nosso projeto da Netflix, tá? É uma Netflix menor, totalmente orientada a microserviços que a gente fez de forma totalmente didática para que nós possamos colocar tudo em prática, legal? Agora, uma grande novidade dessa versão 2.0 é que as áreas de arquitetura, desenvolvimento e DevOps, elas estão totalmente delimitadas, elas estão totalmente separadas, mas obviamente elas vão se falar para a gente conseguir entregar o projeto. Mas o grande ponto é, se você está interessado mais em arquitetura de software, você vai ter uma área específica sobre arquitetura que você vai aprender muito sobre arquitetura. Se você quer também aumentar suas habilidades como desenvolvedor, nós também vamos ter essa área de desenvolvimento, inclusive multilinguagem para você. E se você também quer aprender mais sobre DevOps, nós também vamos ter uma área totalmente completa focada em DevOps. Nós acreditamos fielmente aqui que se você conseguir juntar todas essas áreas, você vai ser um desenvolvedor muito, mas muito completo, inclusive um Full Cycle Developer. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. O que você vai aprender sobre arquitetura de software? O que a gente acredita é que sempre o próximo passo de um desenvolvedor é ele se tornar arquiteto de software, arquiteto de soluções, e nós queremos dar toda essa base aqui para você, legal? E por conta disso, eu quero te passar todos os fundamentos que você precisa entender sobre arquitetura de software. O que é arquitetura, para que ela serve, como ela vai te ajudar, quais são os principais guias que normalmente arquitetos de software seguem e muito mais, legal? Além disso, você vai ter um foco muito grande em entender como que a gente trabalha com microserviços, como que uma arquitetura baseada em microserviços ela é projetada. Também
Por conta disso, nós vamos dar uma ênfase extremamente forte em Domain Driven Design, o famoso DDD. Nós acreditamos que o quanto mais você entender de DDD, vai ficar mais fácil você conseguir entender a linguagem que a pessoa, os Domain Experts, as pessoas que vão tocar o projeto junto com você, estão falando para que você consiga delimitar contextos e quebrar as aplicações aí baseadas em microserviços. Também você vai entender um pouco mais sobre arquitetura hexagonal, como que você consegue separar totalmente o seu software nas camadas necessárias para que você consiga criar diversas portas e adaptadores para que o seu software ele consiga ser acessado de diversas formas, mas protegendo o seu domínio. Legal? Você também vai entender mais como que a gente consegue trabalhar com autenticação em sistemas distribuídos. Você vai ter uma super aula também sobre Keycloak, que é um dos sistemas open source fantásticos para a parte de autorização e identidade de usuários para sistemas distribuídos também. Legal? Você também vai entender mais sobre comunicação entre sistemas. Comunicação é uma parte extremamente crítica quando a gente está trabalhando com microserviços e infelizmente muitos desenvolvedores acabam conhecendo muito pouco, de uma forma muito superficial. Normalmente nós desenvolvedores a gente tem aquela mania de aprender REST e usar REST para tudo, e aqui você vai entender que você consegue dar um passo além, legal? E por conta disso você vai entender como que você pode trabalhar com filas utilizando o RabbitMQ, legal? E também nós adicionamos nessa versão o Apache Kafka. Como que você consegue trabalhar com stream de dados para conseguir pegar dados de uma fonte de dados e jogar em outro lugar. Também você pode trabalhar no formato de filas, pub/sub. Então o Apache Kafka é uma ferramenta fantástica e a gente quer cobrir isso aqui também, para que você consiga ter uma visão muito clara de tudo que é mais moderno hoje em dia. Legal? E também uma das coisas que muitos desenvolvedores e até mesmo arquitetos não entendem como funciona é a parte de Service Discovery. E por conta disso eu vou te explicar tintim por tintim como isso funciona e nós vamos utilizar aqui na prática para que a gente consiga entender um sistema de Service Discovery chamado Consul, desenvolvido pela HashiCorp. E agora a gente vai para a parte de DevOps, que é um outro pilar mais do que importante, é super necessário para qualquer desenvolvedor nos dias de hoje e que sem dúvidas vai ser um grande diferencial na sua vida profissional. Na parte de DevOps você vai entender mais sobre Docker, mas eu não estou dizendo que você vai aprender simplesmente dar uns comandinhos Docker, subir container, baixar container, nada disso. Você vai conseguir entender Docker do básico ao avançado. Você vai entender detalhes que muitos desenvolvedores não têm nem ideia que existem quando você está trabalhando com Docker. Legal? Além disso, você vai trabalhar também e conseguir entender como que trabalhar com Git Flow vai facilitar muito aí a sua vida no dia a dia com o seu time e com mais desenvolvedores trabalhando dentro do mesmo projeto para evitar conflitos, para deixar muito claro que parte do código está sendo alterada e o porquê está sendo alterada. Um outro ponto importante para complementar isso é que você vai conseguir trabalhar com técnicas avançadas pro GitHub. Ou seja, você vai conseguir criar regras para os seus branches, organizar a parte de secrets. Você também vai conseguir trabalhar com code owners, setar quem vai receber cada processo de code review. Ou seja, são técnicas que sem dúvidas vão proteger aí o seu código fonte, garantindo assim que você sempre vai seguir o mesmo fluxo de trabalho, não importa quem vai ser ali o desenvolvedor. Uma parte importantíssima aqui nesse caso também é a parte de integração contínua. É isso mesmo. Você vai entender tudo o que você precisa saber sobre integração contínua. Cada passo que tem que ser implementado, que vai garantir com que o seu código ele possa ser testado, que o seu código possa ter ali um controle de qualidade, que o seu código ele possa ter um fluxo até você conseguir gerar o build
da sua aplicação, legal? E por conta disso, você durante esse processo, você vai entender como que você pode trabalhar com o SonarQube, que ele consegue verificar vulnerabilidades de segurança no seu código, ele vai conseguir verificar todas as brechas e code smells que o seu código pode ter, quanto tempo de débito técnico você tem no seu código, e ele vai marcar para cada desenvolvedor o que precisa ser feito para o seu código melhorar. E tudo isso plugável no seu processo de integração contínua. Isso significa que se o SonarQube encontrar algo muito grave no seu código, o seu processo ali de build, etc., ele não vai passar e você não vai conseguir dar merge no seu repositório principal. Um outro ponto que poucos desenvolvedores conhecem, ou mesmo às vezes até conhecem, mas não trabalham ali utilizando o máximo potencial, é a parte de Code Review, ou seja, quando um desenvolvedor submete o código, como que você pode revisar o código de uma forma muito organizada, muito bem estruturada, para conseguir garantir que tudo que tá entrando no seu repositório realmente tem qualidade. E nesse ponto aqui é um ponto assim muito interessante, que é a parte de deploy contínuo, ou seja, a partir do momento que o seu código ele for mergeado e você quer gerar uma nova release, você consegue fazer esse processo até jogar o que foi feito ali no seu repositório principal em produção. Então isso você vai aprender como você trabalha de uma forma 100% automatizada para você colocar o seu código no ar. Agora, falando em colocar o código no ar, aonde você vai colocar seu código? Você vai aprender de uma vez por todas a trabalhar com o Kubernetes. O Kubernetes é um dos principais orquestradores de container que grande parte das empresas hoje já estão utilizando, e algumas pessoas têm até pavor desse cara. Mas aqui com a gente, você realmente vai dominar o Kubernetes. Você vai entender como que você faz seus deployments, como que você faz para escalar a sua aplicação automaticamente, como que você vai fazer o processo de deploy contínuo. Então, o Kubernetes vai ser um grande aliado em todo esse processo para você conseguir garantir a sua aplicação no ar com muita resiliência, a sua aplicação no ar com muita segurança. E agora, depois do Kubernetes, a gente vai dar um passo além e nós vamos trabalhar com um serviço de Service Mesh, ou seja, um serviço que consegue garantir e interceptar toda a comunicação entre os pods, entre os containers Kubernetes, ou seja, tudo que está acontecendo a gente consegue monitorar e a gente consegue colocar regras lá dentro para garantir mais segurança, mais resiliência e mais controle de tudo que está acontecendo. Ou seja, processos de retry, circuit break, fault injection, nós conseguimos também monitorar em tempo real tudo que está acontecendo ali com os microserviços utilizando um serviço de Service Mesh. E nesse caso, nós vamos utilizar o mais popular e o mais robusto do mercado, que é o famoso Istio, legal? E nesse caso, utilizando o Istio, nós vamos ter um processo muito claro em relação à parte de observabilidade. É isso mesmo, nós temos que ver tudo que está acontecendo com os nossos microserviços. Nós temos que ter o controle para garantir que, caso um microserviço dê problema, nós consigamos ali gerar um plano B, nós consigamos fazer com que os outros microserviços não fiquem lentos por causa disso. A gente tem que ver tudo funcionando em tempo real. E por conta disso, nós vamos aprender a trabalhar com Elastic Stack, ou seja, conseguir ter a parte de tracing, a parte de métricas e a parte de logs. E também nós vamos utilizar o famoso Prometheus e Grafana, que é um outro stack de monitoramento de aplicações, e nesse caso, esse cara por padrão ele já vai vir monitorando o nosso Kubernetes. E no Grafana a gente vai poder criar um monte de dashboards, inclusive alguns prompts que a gente vai aprender a importar para verificar tudo que está acontecendo ali no nosso cluster. E para fechar com chave de ouro essa parte, nós vamos aprender a mexer com o Kiali. O Kiali é um sistema que vai utilizar
todos os dados captados ali pelo Istio para mostrar como os microserviços eles estão se comunicando. Então você vai ver os dados sendo enviados de um microserviço para o outro, você vai poder intervir caso alguma coisa esteja dando errado, você consegue verificar a versão de cada microserviço que está no ar também. Então realmente com essas ferramentas você nunca vai estar cego, tá? Você vai ter todas as informações que você precisa para você capturar logs, entender onde está o problema, garantir que a sua infraestrutura ela está funcionando de uma forma decente, com recursos o suficiente para segurar todas as suas aplicações no ar. E agora, finalmente, nós vamos para a área de desenvolvimento. Agora, um disclaimer aqui para você, tá? Essa parte de desenvolvimento, ela trabalha com diversas linguagens de programação. Nós fizemos isso por alguns motivos. O primeiro motivo é para que você tenha a oportunidade de aprender e brincar aí com linguagens de programação diferentes. O segundo motivo é também para te mostrar que microserviços eles podem utilizar as mais diversas tecnologias, que não há problema nenhum. Simplesmente eles vão dar um jeito de se comunicar, ficar no ar e entregar a sua aplicação final. Legal? E por último, nesse nosso caso, é super importante você entender o seguinte. Vamos imaginar que eu não seja um desenvolvedor Python e eu não queira aprender nada de Python. Ok? Não tem problema nenhum, você não é obrigado a fazer esse módulo. O que você vai aprender durante o processo é como que eu posso pegar uma aplicação Python em Django, tá? E conseguir fazer o deploy dela utilizando toda essa arquitetura. Ah, Wesley, eu não quero aprender nada sobre Go. Não tem problema, mas você tem que aprender como que eu pego uma aplicação Go, eu consigo diminuir o tamanho dela e como que eu consigo colocar no ar. Tá? Então esse tipo de coisa a gente acha importante. Então essa parte de desenvolvimento nós deixamos como, entre aspas, opcional. Você pode conseguir acessar os módulos e ver como cada microserviço foi desenvolvido, ou você pode simplesmente falar, olha, eu não quero ver como o microserviço de PHP com Laravel foi desenvolvido. Ok, você deixa isso de lado, mas o que você vai aprender é como que eu coloco no ar um microserviço feito em PHP em Laravel. Ou seja, nesse caso você não vai sentir, né, naquele ponto de eu não quero aprender essa linguagem, eu não quero aprender essa, não tem problema nenhum. Cada microserviço desse é opcional para você desenvolver, mas o que você vai aprender é como colocar cada um no ar. Agora, caso você seja um desenvolvedor super curioso, você vai estar mais do que convidado em aprender mais sobre React, Node.js com TypeScript, utilizando o Elasticsearch, conseguindo fazer buscas e etc. Sobre Golang, você também vai estar convidado a aprender a trabalhar com Python e Django e também com PHP com Laravel. Mas lembre-se, sempre de forma opcional, se você não quiser fazer especificamente esse módulo, você não precisa. O que você vai aprender a fazer é colocar também esses caras no ar. E para finalizar, nós vamos ter aí o nosso projeto prático da Netflix. Como que vai funcionar esse projeto basicamente? O usuário ele vai se cadastrar, vai criar a conta dele, vai fazer o processo de contratação. Nós não vamos fixar uma gateway de pagamento específica, nós vamos parar ali numa camada anticorrupção para que você depois tenha liberdade de integrar caso você queira com a sua gateway preferida. Depois disso, o que você vai acontecer? Você vai poder navegar ali nos filmes, clicar e dar play. Basicamente é isso. Agora, na área administrativa, tem muita coisa bacana para você aprender. Basicamente, nós vamos ter uma área onde você consegue cadastrar todos os filmes, ver todos os usuários, conseguir fazer o upload de cada vídeo. Mas o grande ponto é que quando você fizer o upload, o que vai acontecer? Simplesmente o sistema ele vai receber essa mensagem do upload, vai enviar para um programa em Go, o programa em Go vai converter esse vídeo no formato mais moderno atualmente para a gente trabalhar com vídeos e depois vai subir esses pedacinhos do vídeo que ele converteu para internet e reavisar esse sistema de back-end, né, o sistema que você está cadastrando os vídeos, que está tudo ok para aquele vídeo ir pro ar. Ou seja, tem todo um processo de comunicação ali entre os sistemas. Lembrando que todo esse processo de
de autenticação de usuários, etc., você vai conseguir trabalhar utilizando o Keycloak como servidor de autenticação, trabalhando aí com os protocolos OpenID Connect e OAuth 2. Essa é a sua única e grande chance de realmente conseguir ir para um outro nível e ficar um passo à frente do mercado e ainda, quem sabe, se tornar uma grande referência. Em alguns meses você vai se lembrar da sua carreira antes e depois desse treinamento, você pode ter certeza. Então, para resumir, nesse treinamento você vai ter acesso ao quê? Você vai ter acesso a todos os conceitos de arquitetura de serviços e microserviços, módulos práticos para desenvolvimento da aplicação, a área de DevOps, 1 ano de fórum de suporte, 1 ano de suporte individual, licença de estudante de 6 meses de uma das IDEs da JetBrains e acesso vitalício aos vídeos do curso através da nossa plataforma. Bom, eu acredito que realmente chegou a hora de você tomar essa decisão. Você aí vai escolher a pílula azul ou a pílula vermelha? Você vai focar no seu crescimento, investindo realmente em você e buscar a tão sonhada liberdade, ou vai realmente querer continuar na mesma, sentindo aquela famosa síndrome do impostor? Essa é uma chance única e assim que as matrículas encerrarem, você não vai mais conseguir contratar. O carrinho de vendas vai encerrar. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, não entra mais. A decisão agora tá com você. Faça aí a sua matrícula e a gente se vê lá no curso. Sou um aluno da 4ª turma do curso de microserviços da Code Education. E o que eu venho falar hoje é que para mim tem sido uma experiência memorável, sabe? É uma coisa que eu conhecia a empresa através da jornada microserviços e eu imaginei que fosse só mais um marqueteiro querendo fazer o mesmo esquema que todas as empresas de curso fazem, que é distribuir um conteúdo gratuito, nisso, fazer um funil de vendas, aquela coisa toda que todo mundo conhece, né, do marketing digital aí moderno. Mas quando eu pus a mão para conhecer o que eles se propunham a fazer através daquela jornada microserviços e vi o resultado do código, pensei, pô, esses caras ganharam um aluno agora. Então eu só esperei a jornada microserviço a terminar, começar, quando abri o carrinho eu pensei, isso aí, uma vaga dessa aí é minha. Então foi realmente, e eu tenho feito o curso, tenho acompanhado o conteúdo de excelente qualidade. Eu já trabalho com Docker há quase 1 ano, então muito do conteúdo da parte do Docker, que é o início do curso, focado em DevOps, eu já conhecia. Mas eu consegui captar alguns insights ali que mesmo a gente trabalhando no dia a dia, são coisas que passam despercebido se a gente não tem muita experiência e tal, e o Wesley demonstrou conhecer muito bem e passar pra gente alguns insights que realmente valem a pena e que fizeram total diferença para mim no meu dia a dia. Certo? Então pode ter certeza que a partir desse curso de microserviços eles têm um aluno aí, sempre que tiver novas oportunidades de aperfeiçoar meu conhecimento através dos cursos da Code Education, esse cara vai estar aí. Então eu fiquei desde maio até setembro, né, desempregado mesmo. Se não fosse as suas aulas eu não ia entender nenhuma linha por linha. E pela metodologia que você estava fazendo, eu estava na arquitetura, fui para o DevOps, a módulo de DevOps. Fiquei mais ou menos uns 2 meses aí, tentando entender o método, a estrutura que você estilizou. Eu acho muito sensacional. E aí, incrível que pareça, um gerente da Avanade, um gerente já há mais de 10 anos já, ligou para mim assim, pô, posso fazer um call com você aqui? Aí eu falei, posso, não sabia o que se tratava, não sabia. Falei, cara, eu olhei seu currículo aqui e eu gostei, então eu queria trocar uma ideia contigo. Isso foi numa segunda-feira, na terça-feira ele já deu a resposta. Aí em dia 19 de outubro eu fui contratado pela Avanade. Tudo que você tem no curso, a Avanade tem microserviço também. 3 salários mínimos acima do que eu ganhei em abril. 3 vezes acima. Por 2 momentos eu quase mudei de profissão.
Por quê? Porque você acaba aceitando alguma mediocridade ali, né? Acomoda e você não se prepara tanto, então você acaba ficando com salários baixos, não tendo oportunidade de ir para projetos maiores. Com toda a bagagem ali desses agora 10 dias de curso, eu soube defender muito bem. E, assim, foi totalmente relevante. Desde a semana AvançaDev, eu já senti que já me ajudou a falar com mais segurança. Eu estou sendo chamado para entrevista direto. Não era assim há bem pouco tempo atrás. Cara, assim, eu sou bastante grato. Eu tive o aumento, tanto para agora quanto para onde eu vou, já seria superior ao que eu paguei no curso. Você vê que é algo assim que é realmente muito expressivo.